Ó, então, nessa aula de hoje, a gente vai fazer, a gente vai resolver a prova do semestre 2018.2, sendo que lá foram duas provas, eram 3 unidades. Então, eu peguei questões de duas provas diferentes para montar o simulado, dessa unidade. Vamos ver se vai dar tempo para a gente resolver tudo. Espero que dê tempo. Então, me ajudem com a tabela da normal e a tabela T, para não ter que abrir e calculadora, para a gente conseguir ir mais rápido. Antes da gente fazer as questões do simulado, vamos resolver essa que Luana pediu, do mini teste da semana passada, a questão 1. E essa era uma questão do roteiro da semana. Os cientistas acreditam que robôs terão um papel crucial nas fábricas nas próximas décadas. Suponha que um experimento para determinar se o uso de robôs para fazer cabos de computador é viável, um robô tenha sido usado para montar 580 cabos. Os cabos foram examinados e havia 18 com defeito. Se os montadores humanos têm um índice de falha de 0,0425, esses dados apoiam a hipótese de que a proporção de defeituosos, de itens defeituosos, é menor para os robôs do que para os homens. Use um nível de significância de 0,05 e indique o p-valor do teste. O demais chegou. Então vamos lá. Quais foram as hipóteses, Luana, que você usou? Primeiro a gente vai tratar da média, não, da proporção. Jonas está botando aqui, quando eu corrijo que eu boto a questão aberta, essa resposta que Jonas botou, que bota H0, vou até botar aqui. H0 igual a 0,0425. Geralmente perdi um pontinho. Por quê? Porque o que é igual? A gente tem que dizer qual é o parâmetro. Então tem que botar o pezinho aqui, certo? Tá certo o que ele fez. Ele botou um teste de cauda inferior. Será que os robôs são menores, cometem menos erro do que os humanos? Então, o parâmetro que a gente está analisando é a proporção de itens defeituosos de cabos, né? Vou botar assim, proporção de defeituosos dos robôs. Faço uma letra muito grande e depois não cabe tudo que eu quero escrever. Então, as hipóteses estão certas. Então, a gente vai fazer um teste de cauda inferior. Aqui está o P0, que é esse dos humanos. Aí a gente vai pegar o Z da amostra. Vamos colocar aqui. Em termos de pé-chapéu, quantos defeitos a gente tem? A gente vai ter 18 em 580. Essa é a proporção de defeitos dos robôs. Jonas, não precisa se desculpar, não. Eu gostei que você botou sua resposta, porque realmente, como eu não tô, esse semestre está tudo de marca X, eu não estou pegando no pé de vocês, mas normalmente eu já vou pegando desde unidades anteriores o formalismo, né? De colocar direitinho. Porque tem gente que chega depois não sabe se é média, se é proporção, que está analisando. Mas vamos lá. Aí a gente vai calcular o Z da amostra. Que vai ser o quê? Como é um teste para proporção, P chapéu menos P0, raiz de P0, 1 menos P0 sobre N. Tranquilo? Pronto, Jonas já botou aqui. Esse número do P chapéu é 0,031. O P0 já era dado 0,0425, que é a proporção dos humanos. Dividido por raiz de 0,0425, 1 menos 0,0425 e o N 580, que é o tamanho da amostra. Até aí acertou, Luana? Menos 1,372, isso? Que você errou, né? Será que errou essa conta? Não me diga que foi esse o erro. É possível, né, a gente errar, mas
ter a opção lá exatinho com erro, isso que eu achei estranho. Tá certo. Ó, seria aqui, na verdade, um 3 aqui, mas talvez seja o arredondamento desse aí daqui, certo? Mas como só pega dois números, né, para jogar na tabela, esse número aqui é menos 1,37. Então, o p-valor já vai sair direto, viu? Será que está errado da questão? Vejam aí na normal padrão, acumulado abaixo do menos 1,37. Deixa eu ver se eu abro minha tabela. Toda vez eu fico procurando essa tabela. Vou procurar aqui no Google. Coisou o quê? Esse número daqui foi? É esse, é? Ah. Então foi o quê, Luana? É menos grave, certo? Ter errado conta, porque pelo menos você sabe o assunto da prova de hoje. Hum. Nem você se lembra. A partir do Z é só olhar na tabela. Linha menos 1,3, coluna 007. Mas ela disse que ela achou exatinho. Se ela tivesse multiplicado esse número por 2, não ia bater exatinho, sabe? É como eu disse pra vocês, é muito estranho você errar e ser o exatinho, porque eu não tô botando pegadinha pra vocês. Eu já botei no passado, certo? Tinha vezes que eu fazia do X, mas aí esse semestre eu tô mais mole. Mas beleza, né, Luana? Então foi só uma falta de atenção na hora da prova, menos mal. Vamos para começar agora do nosso simulado. Hum. Às vezes é o nervosismo da hora, né? Vamos para essa agora. Essa questão 2, ó, é, vai ser de distribuições contínuas, que cai nessa prova da gente. Suponha que o erro envolvido ao se fazer certa medida seja uma variável aleatória contínua x com função densidade. Isso que está sendo dado para a gente é densidade de probabilidade. Aí a gente tem aqui, ó, 1 sobre 36, 9 menos x ao quadrado para x nesse suporte, entre menos 3 e 3. Calcule a probabilidade de x nesse intervalo. E aí, quem lembra como é que a gente faz isso? Já faz tempo, né? A gente pode fazer a acumulada. A gente pode fazer a acumulada até o 2,2 menos a acumulada até o menos 0,6. Sim, a gente pode fazer isso, mas nesse caso a gente tem a densidade. Então a gente vai fazer o quê? Vai calcular a integral direto no intervalo que a gente quer. Menos 0,6 e 2,2. E não vai dar nenhum trabalho tão diferente, certo? Porque esses dois aqui a gente calcularia a f-zona de x e depois jogaria os valores dentro. Poderia ser assim também. Mas como aqui a gente está pedindo só um intervalo, eu vou calcular direto. E dentro a gente bota a função densidade. 1 sobre 36 vezes 9 menos x ao quadrado dx. E aí 1 sobre 36 sai. Integral de 9 vai dar 9x de menos 0,6 a 2,2. Integral de x ao quadrado menos x ao cubo sobre 3 de menos 0,6 a 2,2.
Tranquilo todo mundo? Vocês têm alguma dúvida? Agora é só a gente substituir esses valores dentro dessa função. Então, a gente vai ter 1 sobre 36 aqui fora. Aí, a gente vai ter 9 vezes 2,2 menos 0,6. Então, vai ficar mais 0,6. Menos. Aí, eu vou botar 1 sobre 3 aqui fora. 2,2 ao cubo menos 0,6 ao cubo. Essa é só conta, né? Eu nem gosto tanto dessas questões, não sei porque eu botei na prova. Então, sobre 36, aí vamos lá fazer a conta. 2,6. 2,2 mais 0,6 vai dar 2,8. 9 vezes 2,8 menos 1 sobre 3. Aí a gente tem que fazer essa outra continha. 2,2 ao quadrado. Ao quadrado não, ao cubo. Ó, já ia errando. Ao cubo. Menos. Vai ficar um mais, né? Mais 0,6 ao cubo. Aí esse número aqui dentro dá 10,864. Esse número eu vou multiplicar por 1 sobre 3. Ixi, ele não fecha. É só eu pegar essa expressão e dividir por 3 lá no final, né? Então, isso aqui, tudo, dá 3,621. Posso até botar aqui dentro, ó, vezes 3,621. Quer dizer, não, porque um terço já está lá. Esse aqui é um vezes. Então, eu vou vir aqui, vou fazer 9 vezes 2,8. Ih, tá fazendo tudo vezes. Menos. Aí, este número todo aqui, deixa eu botar em roxinho, que daqui a pouco eu tenho que liberar um colega que chegou agora. Dá 21,5787. E aí vou dividir tudo por 36. Ixi, errei alguma conta. Peraí que eu vou liberar um colega para entrar. Vocês viram aí onde é que eu errei? Ou não? Pronto. Minha conta estava estranha, certo? Essa última conta que eu fiz, na verdade. Esse número que eu acabei de apagar. Pronto. Então, a resposta é 86. Eu devia ter marcado, né? Qual era a resposta correta. Então, dá 0,599. Veja, vocês têm facilidade, né? De fazer na hora da prova, abre o... Em vez de fazer na calculadora do celular, vocês abrem uma coisa de computador para facilitar as contas, para ganhar tempo. Tranquilo? Pelas minhas contas, tinha dado o quê? 21 e alguma coisa, né? 21 dividido por 36. Eu só errei esse último divisão que eu fiz aqui. É. Aí eu vou dar um Enter. E aí eu vou dividir por 36. Pronto, dá 0,599. Eu tinha só na última conta o parênteses aqui, que eu já tinha tanto parênteses que... Então essa é tranquila, como eu disse para vocês. Essa questão eu nem gosto tanto, porque a probabilidade termina aqui, né? Nessa igualdade daqui. Daqui para frente é só conta. É só cálculo. Vamos fazer a próxima.
Questão 3. Então, isso tudo era da prova 2, de 2018.2. Depois a gente vai para a prova 3. O diâmetro de um ponto feito por uma impressora tem distribuição normal com diâmetro médio 0,05 milímetros e desvio padrão de 0,01. Qual é a probabilidade de que o ponto tenha o diâmetro que está entre 0,045 e 0,05? E aí, a gente tem x é o diâmetro, nossa variável aleatória, diâmetro do ponto, tem uma distribuição normal com média 0,05, desvio padrão 0,01 e está perguntando qual é a probabilidade de que o ponto tenha um diâmetro entre 0,045 e 0,05. Pronto, bem fácil essa. Uma questão de distribuição normal. Uma questão de distribuição normal, certo? Aqui está o nosso formatinho de sino, aqui está nosso x. A gente sabe a média, 0,05. A gente sabe o desvio padrão, 0,01. Temos dois números dados. Um deles é a própria média, né? Então, um dos pontos dados aqui é a própria média. E o outro ponto está um pouquinho abaixo da média. Na verdade, está meio desvio padrão da média. Tranquilo, todo mundo? E a gente quer essa área. Essa fatiazinha. Essa fatiazinha. Se eu quiser, eu faço, calculo o valor padronizado, score Z, associado com essa média, mas eu já sei que é zero, certo? Porque vai ser 0,05 menos 0,05 dividido pelo desvio padrão. E esse score Z daqui, faltou o tracinho do Z, 0,045 menos 0,05 dividido pelo desvio padrão 0,01. Então, essa probabilidade aqui vai ser a acumulada da Z até o zero, menos a acumulada da Z até esse número aqui, que a gente vai calcular. Eu já falei para vocês, né? Da meio desvio padrão deve ser 0,5. Apareceu o João, nunca mais tinha vindo. Quanto é que dá esse número? Vocês concordam com essa minha história de que isso daí é 0,5? Pronto, menos 0,5, muito bem. Já ia errar aí, eu tô vendo. Aí a gente vai fazer o quê? Esse acumulado até a média, o que é a mediana, é 0,5. Não preciso nem botar na tabela. É acumulado desse ponto aqui. Então, eu vou ter 0,5 menos, aí esse eu tenho que olhar na tabela. Linha menos 0,5, coluna 0,0. Me digam aí quanto é que dá. Tabela da Z. Vou botar assim, da tabela Z. Opa. 30,85. Se eu fizer um menos o outro, qual é a... Olha, essa prova tem uma pegadinha, vocês estão vendo? Mas assim, né? Se você fizer com atenção, você não erra, não. Beleza, pessoal? Então, é uma questão de distribuição normal, tranquila. Vai cair distribuição normal na prova de sexta. Hoje eu estou podendo falar que eu já fiz a prova, ela já está lá no sistema. Então, vai cair distribuição normal, certo? Também eu sempre falo isso porque sempre cai. Vai cair na reposição também, quem ficar de reposição. Podemos ir para a próxima? Podemos, né? Questão 6. Eu estou passando um pouquinho rápido porque eu preparei 14 questões para a aula de hoje. João, vou disponibilizar. Eu não estou disponibilizando sempre, eu estou gravando aqui, ó. Vocês estão vendo o pausar lá em cima, no cantinho? Às vezes só se eu me distrair e não apertar. Vocês vão ter outras dúvidas? Se vocês tiverem outras dúvidas,
Se bem que a babá vai embora, tá? Daqui a pouco a babá vai embora. Não posso nem ficar até 8. Mas vamos, mas vai dar tempo da gente fazer tudo. O tempo entre a chegada de táxis em um cruzamento movimentado é distribuído de forma exponencial, com média de 3 minutos entre a chegada de dois táxis. Qual é o tempo mediano de espera por um táxi nesse cruzamento? Então, nossa variável aleatória, eu sempre gosto de começar assim, né? Nosso x é o tempo, a gente sabe que tem distribuição exponencial, com lambda, qual é o lambda? Não sabemos ainda, mas a gente sabe que a média de x é 3. E vocês lembram que para exponencial a média é 1 sobre lambda? Vocês estão lembrados dessa propriedade? Então, a gente vai ter que lambda é 1 sobre 1/3. Então, o que é que ele está perguntando para a gente? É o tempo mediano. É o x 0,5. Aquele valor de tempo que deixa acumulado abaixo dele 50%. Então, essa é a definição para a gente de percentil, vocês lembram? XP é aquele valor que deixa acumulado abaixo dele. P é que a gente está trabalhando com mediano, então com 50%. Só que a acumulada da exponencial é 1 menos E elevado a menos lambda x. Eu não espero que vocês saibam isso decorado, vocês podem consultar na hora da prova. Eu geralmente dou o formulário, né? Dava o formulário na prova presencial e ia ter essa formulazinha lá. Lambda a gente já sabe que é 1/3. Ó, então só trabalhando com essa conta aqui, a gente vai ficar com E, vou passar esse para esse para esse lado vai diminuir. E a menos x 0,5 sobre 3, que eu já usei que o lambda é 1/3, vai ser igual a 0,5. E agora, para a gente resolver isso, a gente passa o ln dos dois lados. Por que que a gente passa o ln? Porque o ln é o inverso da exponencial. Então, esse cara que está multiplicando aqui vai sair e o ln do E é 1. Então, a gente vai conseguir isolar a variável que a gente quer. Menos x 0,5 sobre 3. ln de E, que é o próprio 1, é igual a ln de 0,5. Então, o tempo mediano vai ser menos 3 vezes o ln de meio. Aí olhem aí na calculadora e me digam quanto é menos 3 vezes o ln de meio. Qual dessas? Eita, Luana, tem prova hoje, é? Cálculo 2? Então, ó, 2,079, vamos ver se está aqui. Tá, aí tem letra D. Beleza? Essa é questão simples, né? De exponencial, a gente já fez, a gente já teve delas no roteiro. Aí, vocês apareceu aqui um número questão 7, né? Eu nem me lembro se era da prova 2 ou da prova 3, mas vamos lá. Questão 7, todos eu peguei do mesmo ano, de 2018, 2. A temperatura T de destilação do petróleo é crucial na determinação da qualidade final do produto. Suponha que T seja considerada uma variável aleatória, com distribuição uniforme no intervalo, aí a gente tem o intervalo, 159 a 226. Suponha que o custo para produzir um galão de petróleo seja R$ 5,65. Se o óleo for destilado a uma temperatura inferior a 200, o produto obtido é vendido a 13,35. Se a temperatura for superior a 200, o produto é vendido mais baixo, a R$ 11,32. Qual é o lucro médio por galão? Ó, então a gente vai ter a temperatura. A temperatura, poderia ter deixado só T, né? Vou chamar assim. T, que é a temperatura. Tem uma distribuição uniforme. No intervalo 159 e 226. Eita, lá tá a bolinha aberta. Vocês entenderam que isso aqui é um U, né? Eu apaguei já. Uniforme nesse intervalo. Aí a gente vai. A pergunta é: qual é o lucro esperado? Qual é o valor esperado do lucro?
O lucro é aleatório? É. O lucro depende do quê? Da temperatura. Por quê? Se a temperatura, então vamos ver, olha, o preço de venda por um galão, né? O preço de venda de um galão, ele varia de acordo com a temperatura. Então, deixa eu marcar aqui. Temperatura. A gente tem duas possibilidades e o preço. Se a temperatura for abaixo de 200, então se tiver entre 159 e 200, o preço vai ser 13,35. Se a temperatura for superior de 200 a 226, aí o preço vai ser mais baixo, 11,32. Certo? Ele está chamando de lucro, mas é o preço esperado. Ah, não, a gente tem que tirar o custo para ter o lucro, né? O lucro vai ser o valor esperado do preço, que depende da temperatura, menos o custo, 5,65 por galão. Tranquilo, vocês estão conseguindo entender agora? Então, o que a gente precisa saber é o valor esperado do preço, na verdade. Qual é o valor esperado do preço? Esse aqui, esse que eu botei preço, é o P de T. É uma função. Eu vou precisar saber a probabilidade. Só que a temperatura numa distribuição uniforme e não vai estar entre 159, 226. E aí a gente vai pegar o 200 aqui. Daqui para cá é a probabilidade desse de baixo. A probabilidade da gente vender por 11,32. E para trás é a probabilidade, eu vou botar aqui no gráfico. Aqui a gente vai ter o preço 11,32 e aqui a gente vai ter o preço 13,35. Qualquer um desses retângulos que a gente calcular já dá para a gente saber. Deixa eu só botar. Aqui é a variável T e aqui é a densidade. Qual é a altura desse camarada aqui? Vocês lembram que a densidade da uniforme é 1 sobre B menos A? Então, essa altura aqui é 1 sobre 226 menos 159, que garante que o retângulo todo tem a área 1. Então, vocês querem fazer qual? Vocês querem fazer o amarelo ou o verde? Ou o azul? Tanto faz o qual é que a gente vai fazer. A mesma conta. E a gente vai fazer só um, porque a soma deles é 1. Então, basta fazer um desses dois. O que é que vocês querem fazer? Vamos fazer esse azul? Esse azul a gente vai ter, ó, base 200 menos 159 vezes a altura. 1 sobre 226 menos 159. Eu posso fazer também o amarelo, que a diferença do trabalho é quase o mesmo. A base 226 menos 159 vezes a altura, que é a mesma. Qualquer um desses dois que a gente fizer, a gente pega o menos do outro. Me digam aí quanto é que dá. Estou fazendo na calculadora também, né? Esse aqui tá errado, né? Ó, vocês nem me falaram. Não era a base? 200, é. A gente fica com 2,6 dividido por 226 menos 159. E o de baixo? É porque eu fiz o de baixo aqui e queria ver se vai dar igual. Pronto, deu certinho.
Aí a gente já calculou, então a gente só precisa fazer agora o preço esperado. Vamos continuar aqui o valor esperado do lucro aqui embaixo, certo? Vou puxar a setinha aqui. Então a gente vai ter, olha, o valor esperado do preço vai ser 13,35, com probabilidade 0,612, mais esse preço de baixo, 11,32, com essa probabilidade que a gente calculou, 0,388, menos o valor esperado do custo, que é uma constante e vai poder sair. Então, menos 5 pontos. Ó, o preço esperado, aqui, o preço esperado vai ser, é isso que eu estou fazendo, essa parte aqui, certo? Ele pode ser 13,35 ou 11,32. Então, o 13,35 está aqui e o 11,32 está aqui. Só que o 13,35 e 11,32 não tem a mesma probabilidade de sair. Porque vocês estão vendo que esse retângulo azul é maior do que o retângulo amarelo. Então, aqui está a probabilidade do preço ser o maior e aqui está a probabilidade do preço ser o menor. Então, em média, a gente está tirando a média ponderada do preço. E o custo, eu só fiz repetir o custo aqui. Vou pegar uma cor. Aí, quando fez a conta, quanto é que deu? 6 ou 2? 6,88. Tá certo. Obrigada, Tiago. Realmente, se estava entre 13 e 11, né? Vai dar um número por volta de 12. Menos os 5, tranquilo. Tranquilo, essa questão não vai cair assim na prova de vocês dessa semana. Por quê? Porque envolvia uma discretas. É uma questão de é uma questão de contínua, tá vendo? É uma questão de uniforme, mas ela cai numa discreta, porque o preço é uma variável aleatória discreta. Mas a gente já fez questão desse tipo, não foi? No curso? Aí nessa hora ninguém se lembra de ter feito, mas eu me lembro, eu coloquei no roteiro. Fez. Quando a gente viu discretas, e também quando a gente viu contínuas, a gente via umas de normal que caía numa discreta também. A gente já fez. Vamos para a próxima. Tá tomando conta do tempo, que eu fiquei com medo de não dar tempo. Das afirmações abaixo, marque a opção que indica apenas as corretas. Correto. Então, um erro tipo 1 é definido como rejeitar uma hipótese nula quando essa é verdadeira. Isso está verdadeiro ou falso? Verdadeiro, a definição. Um erro tipo 2 é percentualmente igual ao nível de significância alfa. Falso é o beta. Erros de tipo 1 e 2 são independentes e podem ocorrer simultaneamente em um mesmo teste. E nem são independentes, né? Quando um sobe, o outro desce. Porque vocês lembram que o beta a gente calcula partindo da região de rejeição? Se a gente mudar a média da distribuição? Então, eles não são independentes e também não podem correr simultaneamente. Em um teste bicaudal, o nível de significância alfa se divide igualmente entre as causas superior e inferior do teste. Essa é a verdadeira. Então, as verdadeiras são apenas 1 e 4. E apenas 1 e 4. Tranquilo? Essa era bem rapidinha, né? Agora vamos para esta. A quantidade média e o desvio padrão de sódio em 35 caixas de cereal de uma dada marca foi determinada como 130 e 1,5. Então vejam que se foi para 35, são dados da amostra, todos dois. A partir desses dados, foi feito um teste de hipótese, com nível de significância 5%, com o objetivo de checar se a quantidade de sódio dos cereais dessa marca estava diferente dos 130 anunciados. Qual o módulo do valor crítico a ser utilizado nesse teste?
Então, aqui está pedindo só o valor crítico, certo? Se a gente está fazendo um teste de diferente, então H0, nossa, é que o nível médio de sódio é igual a 130 ou um nível médio diferente de 130. Tranquilo todo mundo? Então, como a gente está usando, a gente vai usar o valor de desvio padrão da amostra, a gente vai fazer um teste T, bicaudal. Então, qual é o valor crítico que a gente vai usar? Quem sabe me dizer? E aí? O valor crítico vai ser, se vai ser bicaudal, a gente vai deixar alfa sobre 2 em cada ponta. Estava sendo indicado para a gente que alfa era 5%. Já olhou? Foi? Ó, então a gente vai usar o valor crítico. Daqui a pouco você diz esse número, deixa eu só indicar. De alfa sobre 2 com n menos 1 graus de liberdade. Então o valor crítico vai ser T de 0,025 com serão 35 caixas. A gente vai olhar na linha do 34. Agora diga qual é o número, 2,032. Pronto, letra B. Ó, que coisa estranha, né? Essas provas tem alternativa que a gente já joga fora. Não precisa nem fazer conta, que o valor crítico não vai ser zero. Tranquilo é essa, então? Era só o valor crítico que precisava calcular. Nem estatística de teste precisava. Vamos para essa agora. Questão 3. Eita, eu botei meu celular aqui e nem tô vendo se alguém pediu para entrar. Eu acho que não. O monitoramento extensivo de um sistema de computador de compartilhamento de tempo sugeriu que o tempo de resposta a um comando de edição específico é normalmente distribuído com desvio padrão de 26 milissegundos. Um novo sistema operacional foi instalado e desejamos estimar o tempo de resposta médio, real MI, no novo ambiente. Assumindo que os tempos de resposta ainda sejam normalmente distribuídos com o mesmo desvio padrão, com desvio 26. Que tamanho da amostra, então é tamanho da amostra, é necessário para garantir que o intervalo de 95% de confiança resultante tem uma amplitude, então está pedindo uma amplitude de 11. Então é uma pergunta de N, tamanho da amostra, tal que o intervalo de confiança para o tempo médio, que é mi, tempo médio, de 95% de confiança, tenha uma amplitude de 11. Lembrando que a amplitude é 2 vezes a margem de erro, é 2 vezes o nosso erro. Tranquilo? E a gente precisa saber, quando a gente for construir nosso intervalo, se a gente vai fazer o intervalo usando o valor crítico da T ou usando o valor crítico da tabela Z. Z ou T? Depende, né? Depende do quê? O que é que falta a gente saber? Sigma é conhecido ou desconhecido? Vocês estão vendo aqui. Eu vou até mudar a corzinha que eu vou usar para grifar. Vocês estão vendo aqui, olha, normalmente distribuído com o desvio 26. Então, quer dizer que o sigma é conhecido. Muito bem, Jonas. Tabela Z. Sigma é conhecido igual a 26. Então, a gente vai ter um intervalo com valor crítico da Z
Então, aqui Z de 1 menos alfa sobre 2, vezes sigma sobre raiz de N. Essa partezinha daqui é a nossa margem de erro, que a gente quer que seja 11 sobre 2. 11 sobre 2 dá 5,5. Tranquilo? Qual é o valor crítico que a gente vai usar? Olha, se alfa é 0,05, alfa sobre 2 é 0,025. Então, a gente vai pegar esse aqui, o Z, de 0,975. Quem sabe decorado já? 1,96. Vai sair da tabela normal padrão. Esse é o valor clássico, que a gente já sabe decoradinho. Sigma a gente já sabe que é 26 e a gente quer isolar o N aqui nessa expressão. Foi o que eu botei aqui embaixo. A margem de erro é 5,5 é igual a essa expressão. Raiz de N vem para cá, 5,5 para cá e vou elevar ao quadrado. Então, N vai ser 1,96 vezes 26 dividido por 5,5 ao quadrado. E aí arredonda para cima. Na dúvida, chuta 1,96 que dá certo. Não se ouve, Victor. Às vezes não dá certo, não. Tenha cuidado com esses chutes. Tenha cuidado, porque naquelas questões que eu faço, estatística de teste e valor crítico, a estatística de teste é tudo igual, eu não tenho como variar ali. Então, eu só posso variar no valor crítico e se rejeita, não rejeita. Então, ali eu boto a pegadinha. Eu boto o da Z. Se você fez pela T e chutou o da Z, vai errar, vai estar lá a opção. Mas também é muito fácil essa questão. É só você decidir se vai usar T ou Z. Vamos fazer essa conta para a gente botar. Tô D de Deus. D de Deus também no multiprovas, ele é feito para todas as alternativas saírem com a mesma probabilidade. Então não vai fazer muita diferença. Elevando ao quadrado, vai dar 85 e 84. Então a gente vai para. Vou ter um pontinho. 85 e 84. Então a gente vai para essa opção D de Deus. Olha aí, deu certo. 86. Quantos já deram Deus de D de Deus essa? Joana já tinha feito a conta e sabia que dava D. Foi quando você fez a piada? Quantas questões? Então, não sei decorado. Foi 6. Eu acho que são 6 questões. Com certeza. Agora eu não estou com muito certo na cabeça, não. Eu fiz segunda de manhã, ela. Segunda de manhã parece que faz eternidade, né? Ontem de manhã. Menos, menos, menos do que 10 para 1h40. Eu acho que vai dar tempo. Mas é aquela história, como eu digo, se você tá treinadinho, você faz. Se você não estudou direito e vai procurar no livro as coisas na hora, aí também não vai ter tempo não, para aprender tudo, né? Porque poderia pegar uma pessoa que não estudou nada, no tempo da prova vai ler o capítulo, vai fazer bem calminho. Olha aí, deu certo. Vamos para a próxima. Veja que a gente já fez aqui 10 questões, né? A gente fez 10, porque fez uma que Luana tinha pedido. E a gente está fazendo com calculadora na hora. Um fabricante de automóveis equipa um determinado modelo com um motor de 6 cilindros ou de 4 cilindros. Sejam X1 e X2 o consumo de combustível de carros com 6 e 4 cilindros, selecionados de modo independente e aleatório, respectivamente. As médias de X1 e X2 são 13 e 18, quando seus desvios padrões são 0,9 e 1,3, respectivamente. Marque a alternativa que indica o produto entre o valor esperado e a variância da diferença entre o consumo dos modelos de 4 e 6 cilindros. Então, a gente vai pegar X2 e X1, vamos calcular
o valor esperado da diferença, a variância da diferença e fazer o produto de um pelo outro. Então, primeiro, o valor esperado de x2 menos x1 vai ser o valor esperado de x2, vocês lembram que é linear, né? Menos o valor esperado de x1. Média de 2 menos a média de 1. Quanto é? Olha, 18 menos 13. Tá vendo que está dando a média aqui? Então, 5. E a variância da diferença? Vocês lembram o que acontece com a variância da diferença? A variância da combinação linear vai ser a variância do primeiro, do x2, menos 1 vai sair ao quadrado. Então, vai sair mais menos 1 ao quadrado, vezes a variância do segundo aqui. Lembrando que como eles são independentes, então eu posso aplicar essa fórmula. Então, basta somar as variâncias. Só que ele dava aqui desvio padrão, né? Então, vai ser 1,3 ao quadrado mais 0,9 ao quadrado. Aí a gente soma isso depois. Não, ele já pedia variância aqui. A gente faz essa conta, multiplica por 5 e dá a resposta. A gente também já trabalhou bastante com essa estatística, a diferença de dois números. Tranquilo para todo mundo essa? 1,3 ao quadrado. Já terminou? Dá 2,5. Olha lá. Você 2,5. Faltou um pontinho aqui. Veja só, Luana. Eles pedem aqui, olha, o produto entre o valor esperado e a variância da diferença. E ainda diz x2 menos x1. Então, a resposta que a gente vai botar aqui vai ser esse vezes esse. O valor esperado da diferença e a variância da diferença. Certo? O valor esperado da combinação linear de duas é a combinação linear do valor esperado. Então, o menos ele sai ali no meio. Vocês lembram que a gente tinha essas propriedades, o valor esperado de A, x1 mais B, x2. É A, valor esperado de x1, mais B, valor esperado de x2. Então, é isso que a gente está usando aqui, que A é 1 e B é menos 1. E a variância? O que a gente tem, eu vou botar aqui em vermelho, para a gente não... O que a gente tem é que a variância de ax1 mais bx2 é a ao quadrado variância de x1 mais b ao quadrado variância de x2. Na variância, se elas forem independentes, certo? Que a gente pode usar essa fórmula. Na variância, o valor que está multiplicando a combinação linear sai ao quadrado. Tranquilo, Luana? Tá lembrada dessas propriedades? Aí o que fez aqui, olha, o 1 estava multiplicando aqui 1 vezes e saiu ao quadrado. E o menos 1, né, que esse menos aqui é menos 1, saiu aqui ao quadrado. Então, a variância da diferença, a gente não faz um menos o outro, porque podia até dar negativo. A variância, ela se soma quando a gente faz um mais o outro. Pronto, aí Jonas já botou aqui a resposta. A resposta vai ser o produto do valor esperado da diferença pela variância da diferença vai ser 5 vezes 2,5. 12,50. Então, essa era uma questão de combinação de variáveis aleatórias. Vocês lembram que tem uma seçãozinha lá? Essa é porque foi no iniciozinho, não, porque a gente teve variáveis aleatórias contínuas. Duas semanas disso. Aí depois veio variáveis, distribuição da média amostral, que a gente viu isso dentro. Parte 1 e parte 2. Aí já veio o intervalo de confiança de duas e teste de hipóteses. Essa foi mais ou menos do meio dessa unidade. A gente aprendeu isso. Vamos para o próximo. Se vocês estiverem achando que eu estou indo muito rápido, vocês dizem, tá? O artigo Extravisual Damage Detection Defining the Standard Normal Tree discute o uso da fotografia infravermelha colorida na identificação de árvores normais nos grupos de pinheiros Douglas.
Dentre os dados relatados estava a estatística resumida das medições densiométricas ópticas analíticas de filtro verde nas amostras de árvores doentes e saudáveis. Para uma amostra de 40 árvores saudáveis, a densidade. Sim, antes de eu continuar, né? Jonas, a miniteste é 30% da nota da unidade. Para uma amostra de 40 árvores saudáveis, a densidade da camada colorida média amostral, densidade média amostral era 1,15 e o desvio padrão da amostra 0,14. Para o nível de confiança de 95%, qual intervalo de confiança corresponde à situação? Então, a gente vai fazer um intervalo de confiança para Mi, que é a densidade média, densidade da camada colorida média, vou botar só densidade média, e aí a gente quer um intervalo de confiança para essa média com 95% de confiança, e a gente vai fazer qual dos dois? Usando AZ ou AT? Vai ser X barra N. E aí, sigma conhecido ou desconhecido? Desconhecido. Vocês estão vendo que esse desvio padrão dado aqui é o da amostra? Então, o que a gente tem? Eu nem anotei aqui, né? A média era 40, né? Na amostra. O X barra 40 é 1,15. O S é 0,14. N eu já anotei ali, N40. Então, vai ser X barra N, mais ou menos a gente vai usar o AT. Então, T de alfa sobre 2, com N menos 1 graus de liberdade, é S sobre raiz de N. X barra N dá 1,15, mais ou menos o T, se é 95, então é 0,025, com 39 graus de liberdade, N menos 1. S é dado para a gente, dividido por raiz de N. Se cair uma dessa na prova, Luana, é aquelas que eu digo assim, quem estudou acerta. Não é possível. Essa daí é quase um ponto dado. Não pode errar isso aqui nessa hora. Como é que olha o T na tabela? Quem sabe olhar e me dizer? Coluna, que é o alfa 0025, linha 39, acha o valor. Tem alguém olhando na tabela? Cadê Tiago, que disse que a gente ia ficar até... Me diga aí a tabela, quanto é esse número? Tem alguém com a tabela? Eu não boto porque fica... Se eu botar a tabela, ocupa slide demais. Ela ocupa quase a metade do slide. 2,020. Pelo amor de Deus, vocês comecem já essa prova com essas tabelas tudo separadinha. A gente faz essa conta agora e a gente marca aqui qual desses é. Fazer essa conta. 15 menos 2,023 vezes 0,14 dividido por raiz de 40. Então, ó, dá 1,05 o menor valor. 1,05. E aí, se eu fizer essa mesma conta com mais, dá 1,195. Dá então letra E. E agora? Agora toda vez eu fico pensando para dizer assim, letra E da esperança. É aquele momento que você pergunta, vai cair o quê?
que eu posso dizer para vocês é que eu coloco na prova um pouquinho de cada coisa que a gente viu. Por isso que é mais ou menos cair tudo. Vai cair normal, vai cair teste de hipótese, vai cair intervalo de confiança, vai cair. Basicamente vai cair tudo. Questão 6. Marque a alternativa correta a partir das afirmações abaixo sobre as propriedades da distribuição T. Então aqui a gente está trabalhando só com a T. Alternativa 1. Cada curva T possui formato de sino e está centrada em zero. Verdadeiro. A T é o equivalente da Z. Então, ela é um formato de sino em torno do zero, só que a cauda é um pouquinho mais pesada. Toda curva T é menos dispersa do que a curva da normal padronizada. Essa é falso. Porque, como ela vai ter a cauda mais pesada, ela vai estar mais espalhada do que a normal padrão. Falso. À medida que os graus de liberdade diminuem, a dispersão da curva correspondente diminui. Falso. Não, peraí. É, falso. Porque se o grau de liberdade diminuir, a cauda fica mais pesada. Então, a dispersão aumenta. Então, essa também era falsa. Será que eu botei? Acho que eu botei uma questão de verdadeiro ou falso na prova. À medida que os graus de liberdade tendem a infinito, a sequência das curvas T se aproxima da curva normal padronizada. Essa é verdadeira. A gente não viu que quando vai para infinito o grau de liberdade ela colapsa na Z. Então, quais são as corretas? A 1 e a 4. Apenas 1 e 4 corretas. Letra A. Gente, essas perguntinhas que vocês estão fazendo, eu posso até olhar a prova para responder depois. Eu acho que é, mas não tem muita diferença você ver o F ou ser questão de marcar, de fazer a conta. Ainda mais porque vocês estão podendo fazer a prova com consulta. Vamos para essa questão. Porque eu faço tempo pequeno, porque senão, se eu fosse deixar tempo infinito, vocês iam tirar tudo 10, né? Não precisava nem ter estudado, né? A voltagem de saída da fonte de energia de um computador é normalmente distribuída com desvio padrão de 5 volts, 0,5 volts. Ó, já foi dado o sigma para gente. Um teste para a média de voltagem é feita com H0 μ menor ou igual que 5 e H1 μ maior do que 5. Então, o teste de cauda superior. Esse maiorzinho na alternativa já diz para a gente que é superior. Com uma amostra de 8 fontes, descobre-se que a região de rejeição de H0 ocorre para um valor de média amostral x barra 8 maior do que 5,41. Qual foi o nível de significância? Então, deixa eu fazer, eu gosto de botar no gráfico, né? Vocês já sabem. Então, tá aqui, x barra n. Como a gente fez, ó, com sigma, então a gente vai fazer um teste Z. Sigma é conhecido. O sigma é conhecido. Então, vai dar um teste Z. A gente sabe também que tem o teste de cauda superior, que deu para a gente já, olha, aqui é 5, a média da hipótese nula, cauda superior, e a gente já tem aqui 5,41. X barra daqui para cima, que está batendo, né, com esse cauda superior, a gente rejeita H0 a quantos por cento? Qual é o valor de alfa? Essa é a pergunta. Qual foi o nível de significância usado? Aí vocês lembram que o nível de significância vai ser a probabilidade de rejeitar H0 quando H0 é verdadeira.
Então, alfa é essa aqui. H0 é verdadeira, a média realmente é 5, que é a média da hipótese nula. Região de rejeição está dada daqui para cima, esse aqui é alfa. E a gente já sabe que é da Z. Então, a gente tem que pegar e ver assim, olha. Quanto de cauda eu tenho para cima de 5,41? Para cima de 5,41 eu pego quantas caudas eu acho o alfa. Qual é a cauda? Então, qual é o Z associado? 5,41 menos 5 dividido por sigma 0,5 raiz de 8, que o tamanho da amostra é 8. Sigma está aqui. Vocês estão conseguindo entender? 5,41 menos 5. Vamos fazer essa conta. E aí o alfa vai ser 1 menos a probabilidade da Z menor ou igual do que esse número. 5,41 menos 5 sobre 0,5 raiz de 8. 2,82? 2,32. Pronto, já sei. 2,32 vai dar mais ou menos. É 98%, né? Eu acho. 2%. Aí vocês olham, a gente olha lá na tabela quanto é que a gente tem acumulado abaixo de 2,32 na tabela Z. Faz 1 menos ele. Então aqui eu vou botar da tabela Z. Vocês estão vendo por que é que a gente está fazendo um menos o outro? Porque na tabela a gente sempre olha o acumulado abaixo. Como o alfa é a cauda de cima, essa questão era uma questão discursiva, né? Subjetiva. Eu não estou fazendo esse semestre. Então, olha só, aproximadamente 1,02%. Um alfa de uns 1%, né? Essa não era tão tranquila, eu acho, porque a gente parte da região de rejeição para depois achar o nível de significância. Vocês estão acostumados a fazer o caminho inverso, né? Também não era tão difícil assim, não. O que é que vocês acharam? Tudo difícil? Vamos para a última. Deseja-se analisar novamente a porcentagem média real da receita familiar gasta com a alimentação pelos moradores de uma grande vila industrial. Então, a receita é a renda, certo? Que eles têm. Selecionou-se uma amostra de 40 famílias e obteve-se a proporção média amostral de 0,42. Então, essas famílias, o salário que elas ganham, elas gastam 42% só com alimentação. Até então, a porcentagem média de toda a vila industrial era aceita como 25%. Realize um teste de hipótese com o objetivo de determinar se a proporção populacional da receita familiar gasta com alimentação nessa vila está maior do que o valor aceito historicamente, ou não. Utilize uma significância de 10%, demonstre os passos claramente, incluindo hipóteses, o gráfico do teste e eu ainda pedi aqui, ó, p-valor. Então, a gente está tratando com o quê? P é a proporção, nosso parâmetro, né? Proporção da renda ou da receita gasta com alimentação. A gente está achando o quê? Que essa proporção aumentou. E é maior do que quanto a gente achava que era 25%. Vou botar já igual aqui. Então, essas são nossas hipóteses. Vamos fazer o gráfico, vou fazer o gráfico aqui em cima. P chapéu, AZ. Se a hipótese nula é verdadeira, essa proporção é 0,25. A gente observou na amostra
0,42, bem acima. É um teste de cauda superior. Então, quando a gente for calcular o p-valor, a gente vai pegar esse 0,42 e vai calcular na direção da cauda de cima a probabilidade de ser tão extremo quanto ele ou mais. Para a gente calcular essa probabilidade aqui, a gente precisa calcular o valor da estatística de teste. Então, ó, a estatística de teste, como é um teste para proporção, vai ser P-chapéu menos o P da hipótese nula, dividido pela raiz P da hipótese nula, 1 menos P da hipótese nula. O tamanho da amostra quanto era? Vocês lembram? 40. Raiz de 40. Por que é que eu botei o P-chapéu aqui e não botei já a conta, né? Ele já é dado pra gente. O P-chapéu é 0,42. Eu vou apagar esse P-chapéu daqui e vou botar já o que a gente sabe, 0,42. Quanto é que dá esse número? A calculadora foge. 0,42 menos 0,25 dividido por raiz 0,25 vezes 0,75 dividido por 40. 2,483. Quando a gente for botar lá na tabela da normal, né, esse número aqui que eu tava, a minha dúvida aqui eu já calculei, 248. Eu vou ter que arredondar para duas casas. Então a gente vai pegar a linha 2,4, coluna 008. Só que isso que a tabela dá pra gente, a gente não pode esquecer, a tabela sempre diz acumulado abaixo. Então o p-valor vai ser 1 menos isso. Aqui em cima é o que a gente está querendo calcular o p-valor. Deixa eu passar um quadradinho aqui. Então o p-valor vai ser 1 menos a acumulada da z em 2,48. Quem tem a tabela Z aí para me dizer? Ou será que vocês já estão dizendo aqui nas mensagens e eu que não estou vendo? Não. Muito obrigada. 9934. É Maria, que está falando? Vai, Pamela. Maria. Eu escuto os nomezinhos assim, mas a voz eu não tenho decorada de todo mundo, não. Obrigada, Maria. Então, vejam só, quanto é que dá essa diferença? Vai dar menos de 1%, né? Vou botar assim. Vou botar o valor preciso. Vai dar, ó, 0,0066 vezes 100, 0,66%. Que com certeza é menor do que o nível de significância que era dado, era 10%. Então, com certeza é menor do que 10%. Então, a gente rejeita H0 a 10%. Tranquilo? Então, a gente pode sim afirmar que a proporção da receita aumentou, é maior do que o que a gente achava antes, que era 0,25. É como se a condição de vida das pessoas nessa vila tivesse piorado, porque elas estão pegando a renda delas e estão gastando mais com alimentação. Ou não, né? Ou então eles estão curtindo a vida comendo bastante, mas geralmente não deve ser isso, não. Deve ser. Certo. Usando o p-valor ou usando o valor crítico? Ou os dois. P-valor. Você lembra que a gente vai rejeitar se esse número que a gente observou do P-chapéu, que eu desenhei ele aqui, se ele estiver muito longe, está muito longe. Então, provavelmente, essa média aqui, ó,
essa média aqui está errada. Então, a gente vai rejeitar se o valor da amostra estiver muito longe da média da hipótese nula. Se estiver muito longe, quanto é de área de cauda para cima que eu vou ter? Bem pequenininho, certo? Porque vai estar muito longe, vai ter uma caudinha bem baixinha passando dali para frente. Então, a gente rejeita se o p-valor for menor do que alfa. Rejeita H0 a alfa por cento. No caso aqui, alfa era 10%. Se você quiser ver graficamente, como esse p-valor a gente calculou aqui e deu 0,66%, o alfa vai passar por aqui, ó. O alfa passa por aqui. Até mais, né? É que o p-valor que eu fiz que não ficou tão bom, tão na pontinha. Então aqui vai estar alfa. Em lilás eu botei o alfa. Se a gente estivesse fazendo pelo método da região de rejeição, a região de rejeição fica daqui para lá de alfa. Então, a gente veria que a estatística de teste 2,48 cai dentro da região de rejeição. Mas eu gosto mais de pensar assim, se estiver bem longe, a cauda vai ser bem pequenininha. Então, eu rejeito H0. Quer dizer, essa média deve estar errada. Deu para entender, Luana? Isso vai cair, eu posso dizer para vocês, isso cai. Valor crítico, p-valor vai cair. Acho que tem uma questão que pede, calcule o p-valor. Foi por isso que você errou, não foi? Você sabe calcular. Então, pronto, rejeita se estiver longe. Rejeita se cair na região de rejeição. Ou rejeita se a área do p-valor, a probabilidade de ser tão extremo quanto ou mais, for pequena, porque significa que o p-valor vai estar muito longe da média da hipótese nula. E aí a gente acabou, né? Tinha previsto só essas. Só não, né? Que a gente fez questões de 2 provas aqui. E gastamos 1h e 12, mais uma questão do roteiro. Que eu acho que 6, 7 dá para vocês fazerem tranquilo dentro do tempo. Deixa eu parar agora a gravação. Então, o que foi que eu disse para a gente anotar do slide anterior? As hipóteses, né? H0 e H1. P igual a 0,25 e P maior do que 0,25. A gente acha que as famílias estão gastando mais agora. A estatística de teste a gente já calculou. Isso não vai mudar, independentemente se a gente faz pelo p-valor ou pelo valor crítico. A estatística de teste é sempre a mesma. 2 é o p-chapéu menos o p0, raiz de p0, 1 menos p0 sobre n. Aí a gente joga os valores que a gente já calculou. P-chapéu era 0,42. 0,42, olha ele aqui. Aí a gente tinha 2,483. Isso é um passo paralelo. Tanto faz eu fazer primeiro a estatística de teste ou primeiro o valor crítico. Por quê? Para eu calcular o valor crítico, a primeira coisa que eu tenho que saber é qual é o tipo de teste que eu estou fazendo. Cauda superior, cauda inferior ou bicaudal. E aí, me digam aí vocês. Que tipo de teste? Cauda superior por causa desse maior aqui. Se é cauda superior, a região de rejeição vai ser só para o lado de cima. Então, eu vou achar um valor crítico aqui, sem minha dúvida. Tal que eu vou rejeitar se cair daqui para cima. Como é que eu acho esse valor crítico? Esse valor crítico está associado a um nível de significância de 10%. Então, a probabilidade de erro tipo 1, que é o alfa, que é a probabilidade de erro tipo 1, é a probabilidade da gente rejeitar H0 se H0 é verdadeira. Então, como no gráfico eu estou fazendo, supondo que a H0 é verdadeira, por isso que eu centrei aqui em 0,25, eu vou rejeitar com que probabilidade? Se cair na região de rejeição. Então, vai ser a área abaixo da curva que está dentro da região de rejeição.
Então, isso aqui vai ser para a gente nosso alfa. No slide passado eu tinha botado de lilás, eu devia botar aqui de lilás também, né? Deixa eu trocar. Se vocês quiserem comparar depois. Então, aqui está o meu alfa. Alfa está sendo dado para mim já na questão, no enunciado. Esse alfa é 10%. Então, o meu valor crítico vai ser um teste Z, né? Vai ser o Z, que deixa 10% para cima. Ou seja, quanto por cento fica abaixo? 90. Então, a gente vai ter 0,90 aqui. Então, o Z vai ser o Z, o percentil 0,90 da normal padrão. Por que da normal padrão? Porque a gente está fazendo um teste para proporção. Então, aí a gente vai lá na tabela da normal padrão e olha qual é esse número. 0,90 você vai procurar nas células. Já posso botar decorado ou vocês querem olhar na tabela como é? Esses números eu já sei tudo decorado. 0,90 nas células. Aí você associa, achou 0,90 lá no miolinho? Linha e coluna associada ao 0,90, vai dar 1,28. Pronto? Aí aqui a gente sabe então que a gente rejeita, essa daqui que está em vermelho é a região de rejeição. Então rejeita H0 a 10%, se cair daqui para lá, de 1,28 para lá. Mas a nossa estatística de teste, ela deu 2,48. Então vejam onde é que 2,48. Quando você olhou na tabela, foi? Cheque o do lado, cheque o 1,28 e veja se está mais próximo. É aproximado, a gente pega o mais próximo que tem, mas o 1,28 é mais próximo do que o 1,29. Nesse caso, não ia fazer diferença, porque nossa estatística de teste é bem maior. Ela vai cair lá naquela caldinha, ó. Aqui está o Z da amostra. Então, Z da amostra maior do que, no caso da cauda superior, maior do que 1,28, que é o caso, então a gente rejeita H0 a 10%. Pois Z da amostra está na região de rejeição, né? É maior do que 1,28. Uhum. Uhum. Rejeita. Porque, veja, a região de rejeição é daqui para lá. O que a gente está dizendo é assim, esse número é 2,48 desvios padrões acima da média. E a minha rejeição de rejeição é se tiver 1,28 desvios padrões acima da média. Então está muito longe. Está muito longe do centro, que é 0,25. Então esse centro deve estar errado. Essa proporção não deve ser 25% no gasto. Por isso que eu digo, tudo é uma questão da distância para o centro, que a gente desenha esse centro que a gente começa supondo que a hipótese nula é verdadeira. Eu não estou sempre escrevendo isso para vocês aqui em cima. Ó. Se H0 é verdadeira, então esse centro é 0,25. Mas as minhas evidências estão dizendo que está tão longe que o centro não deve ser 0,25, o centro deve estar mais para cima. Tem duas formas de medir se está muito longe. Deve estar mais próximo para cá, né? O que eu sei, deve estar mais para lá esse centro. Deve ser alguma coisa assim, ó. Essa curva. É. Então a gente, ó, tem duas formas de ver se a estatística de teste da amostra, para a gente ver se os nossos dados eles estão muito longe da hipótese nula, do centro da hipótese nula. Ou está muito longe, medindo distâncias em unidades de desvio padrão, que é o que a gente faz pelo valor crítico. Ou está muito longe, medindo pela caldinha, a caldinha que tem
acima dele é tão pequena que eu sei que está muito longe. A caldinha é o p-valor. Não, não. Nesse caso aqui, como é cauda superior, a gente rejeita se tiver acima do 1,28. No p-valor, a gente rejeita se o p-valor for pequeno o suficiente, se for menor do que 10%. A regra do p-valor vale independentemente do teste que eu estou fazendo, cauda superior, cauda inferior, bicaudal. Rejeita se o p-valor for pequeno, se for menor do que alfa. Então, a regra do p-valor vale sempre. A regra do valor crítico vale sempre. Rejeita se cai na região de rejeição. Aí você, na hora de desenhar, você sabe se sua região de rejeição está para baixo, se sua região está para cima ou se ela é bicaudal. Tranquilo? De repente, sim. Isso. Agora vejam, se eu tivesse usado um outro nível de significância, se eu tivesse pegado 5%, aí ia mudar, esse não ia ser 1,28, ia ser outro número. Se eu tivesse pegado 1%, não ia ser 1,28, ia ser outro número mais longe ainda. Se a gente tivesse usado 1%, ia dar 2,33, ainda assim ia rejeitar. Como é mais fácil da gente pensar, a gente não já calculou o p-valor não foi 0,66, então ele é até menor do que 1%, então rejeita até 1%. Só se a gente pegasse 0,5% para não rejeitar. Geralmente os valores tradicionais são 1, 5 e 10%. Tranquilo, pessoal? Posso ir embora?